O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. A Argentina atravessa o pior surto de dengue de sua história. Nós estamos com cerca de 100 mil casos positivos nesses 3 primeiros anos de 2024 na Argentina. O número é 11 vezes maior do que o primeiro trimestre de 2023, quando foram 8.300 casos. E o que acontece? Aí é isso que eu gostaria talvez de focar mais os comentários, né, da Silvia e do Matias, que manjam mais de Argentina do que 99,9% da população mundial, que é o porta-voz da presidência Milei. Ele disse que a vacina contra a dengue, nesse momento, não seria necessária incluir no calendário obrigatório. Né? Por que eu quero focar nisso? Né? Porque que está tendo um surto de dengue pela América do Sul, todo mundo sabe, isso afeta o Brasil, tem gente morrendo, é um absurdo, é relacionado com as mudanças climáticas, é relacionado com falta de políticas públicas. Porém, ele disse que a vacina não irá para o calendário, tá? E ele também disse que a efetividade da vacina não está comprovada. É a mesma vacina, a Qdenga japonesa, que é utilizada aqui no Brasil e que a Argentina aprovou em abril de 2023. E aí eu passo a bola para a nossa querida Silvia Colombo, que está aqui no estúdio conosco. Silvia, o governo Milei também tem uma retórica, digamos assim, anti-vacinas, que nem nós vimos aqui no Brasil recentemente, que nós vemos em alguns governos de direita pelo mundo, ou é apenas uma questão de não há plata para vacina? Mas assim, quando ele disse que questionou a efetividade da vacina, isso ligou um alertinha aqui na minha cachola. Sim, Manuel Adorni disse isso, né? O porta-voz do Milei, que dá todos os dias uma coletiva para a imprensa na Casa Rosada. Ele disse isso com a maior naturalidade possível, sem se alterar nem nada, simplesmente disse: nós não vamos vacinar contra a dengue, não está comprovado. Não houve, durante a pandemia de coronavírus na Argentina, um movimento anti-vacina. Tinha algumas pessoas que achavam que, puxa, muito rápido, etc., mas não tão ideologicamente negacionista como foi aqui durante o governo Bolsonaro, né? O que o ministro da cidade de Buenos Aires de saúde disse é que, de fato, ele foi perguntado, inclusive, por que o Brasil estava vacinando e a Argentina não. E ele disse... E ele era o cara que defendia a vacina da Covid durante a pandemia. E ele disse que, de fato, não está comprovada. Mesmo o Brasil está vacinando apenas jovens e pessoas mais idosas. Eu acho que tem um pouco mais dessa história de no hay plata. Não uma coisa negacionista com relação à saúde. Pelo menos, se for isso, é algo bastante novo, e nunca o Milei disse nada sobre em termos de negacionismo, mas sim ele acabou com o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde é integrado agora com o Ministério do Desenvolvimento Social e da Educação. Então se vê que ele, para essa coisa para essas questões sociais, ele não tem muita atenção, de fato. Acho que ele não está pensando muito nisso, né? Então não é um negacionismo científico, é um negacionismo da saúde pública. Eu acho que eu acho que não é um negacionismo ideológico como aqui foi, né? Então, se você era a favor da vacina, você era de esquerda, e se você não era negacionista, você era de direita. Isso não via acontecer na Argentina. Mas pode ser que isso continue repercutindo, porque tem gente pedindo, né? A onda de dengue é realmente muito grande, e você vê que é um fenômeno novo para a Argentina, né? O Paraguai costuma ter bastante dengue no verão, mas a Argentina nunca foi tão volumoso assim, né?
E os hospitais estão lotados, assim, e como tem chovido muito, toda hora tem uma cobertura muito grande nas televisões, mostrando os bairros pobres, como a água fica acumulada, e é por isso que está acontecendo isso, enfim. Há muita preocupação dos argentinos, eu vejo mais isso do que um negacionismo. E da parte do Milei, ele não disse nada da vacina, só o Adorni, mas o Adorni é a voz dele, né? Enfim. Só para mencionar, né, os dados são citados pela reportagem do El País e citam a Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil está com 1,5 milhão de casos positivos, o Paraguai, que a Silvia acabou de mencionar, né, está com 160 mil e a Argentina com 100 mil. E no caso da Argentina, tá, nós também temos 79 óbitos, infelizmente, tá? E a maioria dos casos se concentram em Buenos Aires, Chaco e Santa Fé. São as 3 províncias onde estão as maioria dos casos argentinos. Bem, agora o próximo tópico argentino para jogar para vocês é que essa semana marcou os 100 dias do governo Milei, ele que está com 52%, né, de imagem positiva perante o eleitorado e 48% uma imagem negativa. É uma pesquisa cuja pergunta não era você acha o governo bom, ruim, regular, horrível, era se você tem uma imagem positiva ou negativa do Milei, tá? E também nós temos hoje, né, uma alta, que a gente já havia repercutido aqui anteriormente, né, no índice de pobreza e de indigência. Tá? Quando o Milei assumiu o governo, a pobreza estava na casa dos 45% da população. Hoje está em 57%. 10% estavam em indigência e hoje 15% estão em indigência, algo que está ligado, né, ao corte de subsídios e, obviamente, à inflação. Enfim, Matias e Silvia, seus comentários sobre esses 100 primeiros dias de governo do Milei, relação dele com a Patrícia Bullrich, relação dele com a vice, né, que como a Silvia trouxe aqui semana passada, ele e a vice dele estão começando a se bicar, a se estranhar, né, vai rolar uma cartinha lá, verba volan, scripta manem, enfim, 100 dias de Milei. Existem algumas interpretações, alguns analistas, alguns meios destacam com mais força um dos aspectos e outros outro. Dou exemplo aqui, por exemplo, da revista Economist inglesa, dizendo depois de 100 dias brutais, Milei tem os mercados ainda acreditando nele. E dizendo justamente que os argentinos também ainda não desistiram dele. É verdade, ele continua popular, acho que no sentido mais anti-kirchnerista do que por conta de resultados, porque os resultados bons são da macroeconomia, então ainda não chegou à população, né? O mercado está feliz, é verdade, e a inflação está diminuindo um pouco, isso é uma boa notícia. Eu acho que é o único número realmente positivo, que foi de 26 em janeiro para 20 em fevereiro e 13 agora em março. Enfim, isso de fato é interessante, é uma boa notícia, teve superávit. Agora, a outra face disso, o custo social é muito alto. Tem esses números da pobreza que você mencionou, que está aumentando, principalmente pelo fato de que Milei tem promovido um ajuste muito bruto na máquina pública, né? Então várias empresas estatais estão demitindo ou deixando de existir. A agência de notícias Telam, por exemplo, que é super tradicional na Argentina e oferece serviços a várias províncias e governos, foi fechada. Enfim, esses ministérios que deixaram de existir também resultaram em muita gente demitida. O desemprego está aumentando. Então, tem gente que reforça esse lado e vê como negativa. E quem interpreta segundo a macroeconomia acha que não está tão ruim assim. Mas há uma ligeira baixa, né, da aprovação dele. Enfim, estava mais alta quando ele foi eleito. Tanto que ele queria já aprovar o choque logo de cara, né? E não está rolando, porque ele já brigou com o Congresso, já retirou a lei ônibus uma vez do Congresso, agora vai voltar a insistir desde o começo para ver se
se essa lei, que é uma lei com 600 artigos, que foi encolhida para passar de uma fase para outra de aprovação, ele quer voltar a insistir desde o começo. Agora a gente não entende direito a tática política dele, porque ele quer aprovar essa lei e que o decreto de necessidade e urgência, que também fez cair várias barreiras protecionistas, etc. Ele quer aprovar essas coisas, mas ele briga com o Congresso o tempo todo. Ele está sempre em confronto com o Congresso. E ele tem muito pouca representação ali, né? Ele tem 38 deputados e 7 senadores. É por isso que a aliança com o PRO é muito importante. Por isso que o nome da Patrícia Bullrich tem sido bastante elogiado por ele, etc. E, de fato, a vice-presidente Vitória Villarruel está se sentindo meio escanteada e ela cometeu um ato de desobediência, se pode dizer assim, porque ela levou a votação do decreto de necessidade e urgência para a votação no Senado. Esse decreto é uma espécie de medida provisória. Praticamente algo que já está valendo a partir do dia que o Milei lançou isso, que foi na semana do início do seu governo. Mas se uma das casas, Câmara de Deputados ou Senado, barrar, enfim... Retrocede. Retrocede, exato. E o Senado barrou. E assim, eu acho que o Milei, né, como quase todos os candidatos eleitos, né, da oposição, ainda mais com a personalidade dele, né, tentou promover, né, um choque de gestão, mas ele está tendo um choque de realidade política, né, porque ele está aprendendo, né, a um grande custo, né, que o presidente não governa sozinho, né? Uhum. E está tendo justamente essas derrotas no Congresso, os embates com os governadores, principalmente do sul do país, né, que a gente repercutiu aqui. Uhum. Então, nesses 100 dias, assim, ele tentou, né, promover muitas medidas de impacto, mas não tem conseguido justamente por conta da política. E exatamente. Assim, não estou demonizando a política, mas justamente o equilíbrio das forças, né, que garante tecido sociopolítico, assim, né, enfim. Claro, o respeito às instituições, né? E ele despreza o legislativo. Ontem tomou a decisão de colocar 2 novos juízes no Supremo, um de uma vaga que está aberta e outro que vai abrir daqui a alguns meses, e são nomes que causaram uma certa polêmica também, porque um estava metido num caso de corrupção, um outro enfim, muito próximo ali da extrema-direita, e saíram 2 mulheres e ele vai colocar 2 homens. Isso é meio parecido com outro país que eu conheço aqui, da região. Então vamos ter uma Corte Suprema na Argentina sem mulheres. E bem, nesse bloco de Argentina, o Matias a gente trocou de papel, eu que estou de puxador aqui. Outra coisa para vocês comentarem, né, que vocês inclusive estavam conversando aqui em off, né, por conta da fronteira e tal, que a inflação, né, a inflação e o aumento de preços e tal, também tem afastado os consumidores brasileiros, né, da Argentina, especialmente na região da fronteira, né, a fronteira sul ali, da onde vem, né, parte da família do Matias, inclusive. Só que no meu caso é a fronteira oeste, com o Uruguai. Não, no caso era a família da sua senhora. Sim, né? sim, a família da minha namorada, que é das missões. Isso. Mas, assim, esse afastamento do consumidor brasileiro tem se dado pelo quê? E, assim, isso pode fazer falta para a economia argentina, não? Especialmente agora que a gente está chegando, né? Junho, julho, muito brasileiro costumava ir para lá, né? Aquela coisa, não, vou conhecer Bariloche na neve e tudo mais. Então, como é que está essa questão da falta do consumidor brasileiro na Argentina? Eu acho que isso impacta bastante a economia, principalmente na área de turismo e também de investimentos em geral, mas o que está pegando é, de fato, o aumento dos preços e o fato de não valer mais a pena comprar coisas em pesos achando que vai ser mais barato. A Argentina deixou de ser
mais barata desde o começo do governo do Milei. Até porque ele promoveu uma desvalorização do peso e o dólar blue, chamado dólar blue paralelo, ele praticamente desapareceu. Então aquela especulação por conta de você levar uma moeda e trocar no paralelo e ela valer muito mais, isso já não está acontecendo. Em parte eu acho saudável que um país tenha apenas uma cotação para o dólar, não 13, como no caso da Argentina. Mas isso significa que o peso foi desvalorizado os economistas estão dizendo que se até a metade do ano a inflação não chegar a um dígito, seja 9%, 8%, vai ser necessário desvalorizar o peso novamente. E aí vai causar mais inflação. Os economistas acham que esse caminho é correto. Porém, a paciência das pessoas parece que não está alcançando para esperar até o segundo semestre ou junho, que são as datas aí em que eles dizem que as coisas vão estar mais ajustadas. E a insatisfação popular é bastante vista. Tem manifestações a cada semana de diferentes categorias e de diferentes setores da economia. E nessa região da fronteira, né, uma coisa bastante comum, né, é justamente o abastecimento, né, de combustíveis, principalmente a gasolina, né, que tradicionalmente é mais barata na Argentina, mas isso porque também contava com os subsídios do governo, né? Então, justamente o Milei cortou, né, esses subsídios, então a gasolina, atravessar a fronteira para abastecer o carro, né, encher o tanque, deixou de ser interessante também, né? Sim. Porque tem o deslocamento, né, que é incluído na conta, então já não fica tão vantajoso assim fazer essa travessia. Sim, sim. Os uruguaios estavam fazendo muito, quando o Blue, valendo a pena muito mais do que o oficial, os uruguaios estavam pegando o buquebus, atravessando para ir na Farmacity, que é a cadeia de farmácias mais famosa da Argentina, uma espécie de droga raia, assim, só para fazer compras de farmácia, remédios, cremes, shampoos, enfim. Realmente era uma situação também que não valia, enfim, não era boa para o país. E nos últimos tempos, inclusive, o peso uruguaio teve uma valorização muito grande em relação ao seu xará argentino. Sim, né? sim. Costumava ter mais relevância o peso argentino. Agora, se você chega no Uruguai e quer pagar algo em peso argentino, você praticamente não aceita. Pois é. Bem, e ainda uma última relacionada à Argentina, mas também ao Paraguai, que na última segunda-feira, dia 18 de março, tivemos o sorteio, né, das competições de clubes chanceladas pela Confederação Sul-Americana de Futebol, lá em Luque, né, a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América. Inclusive, né, como é chato esse evento, meu Deus, fica aqui o puxão de orelha para o presidente Alejandro Domingues, né, que, enfim, o pai dele faleceu recentemente, que foi talvez um dos maiores cartolas da história do Paraguai, né, o Oswaldo Domingues Dib, né, o ODD, mais conhecido. Inclusive o Felipe, na sua última visita ao país vizinho, até almoçou, né, no restaurante da família, Lo de Osvaldo. Exatamente, não é jabá, mas foi a melhor carne que eu já comi na minha vida. Mas enfim... Até porque, assim, lá no Paraguai você pode pedir o prato mais caro e sai o preço que aqui você comeria numa praia de alimentação, sabe? E então o Alejandro esqueceu toda a impessoalidade do cargo, fez uma grande homenagem ao seu pai. Mas, após o sorteio, né, o que chamou a atenção nas redes foi uma arte, né, que o Clube Cerro Porteño, né, que é um dos mais populares do Paraguai, divulgou, né, ao saber, né, dos seus adversários. Né. O Ciclón do Bairro Obreiro caiu no grupo do atual campeão da Libertadores, o Fluminense, da Aliança Lima e do Colo-Colo. E na arte, né, colocou ali, né, o mapa da América do Sul, só que com um detalhe que não
passou desapercebido, né? Em vez de Malvinas, estava escrito Falkland. E, enfim, na Argentina isso repercutiu muito mal, até porque o Cerro Porteño tem esse nome, né, em alusão à Batalha do Cerro Porteño, que ocorreu em 1811, que foi uma das vitórias, né, da junta de governo das Províncias Unidas do Rio da Prata, inclusive comandadas pelo general Manuel Belgrano, que desenhou a bandeira argentina, né, estava lutando lá em Paraguari, no interior do atual Paraguai. Então é um clube que tem um nome que tem essa relação independentista, né, anticolonial, e comete essa gafe. E os argentinos responderam dizendo que perdoam porque os paraguaios não sabem o que é uma ilha marítima. Ai, gente. Mas só para o nosso ouvinte que... Lembrando, nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a história de todos os países sul-americanos. Né? Filiados a Conmebol. Isso, para cada. E o Paraguai, né, caso alguém tenha ficado confuso, tá? O Paraguai era parte das Províncias Unidas do Prata. Né? O Paraguai, ele de certo modo, ele se torna independente de Buenos Aires também. Né? Não apenas da Espanha, mas também de Buenos Aires. Não lembro se foi o Belgrano, acho que foi o Belgrano, que chega a tentar mandar uma expedição, né, para submeter a Assunção. Só que assim... E acaba sendo também o primeiro país independente de fato, né? Até porque a no coroa interior. Não tinha interesse. Exatamente. Assim, né? Eu acho que é em 1816 que a Argentina tenta mandar uma expedição para o Paraguai, os caras olham e falam, mano, gente, é muito longe, é muito no meio do mato, não vamos não. Né? Porque assim, hoje a Assunção, do ponto de vista geográfico, é uma cidade muito bem localizada, pelo rio e tal. Mas chegar lá em 1816 era bem mais complicado. E só uma outra curiosidade em relação ao Cerro Porteño, né, que além de fazer, né, essa homenagem histórica, né, à batalha de Cerro Porteño, as cores do uniforme, que é azul e vermelho, são as dos dois principais partidos do país, né, o Partido Colorado e o Partido Liberal. Então, o Cerro Porteño é o muro. Que polêmica, né? Enfim, a coisa dos mapas na Argentina está em todos os livros escolares, etc. E mesmo se eles tivessem colocado aqui Falkland Islands ou Ilhas Malvinas, como em vários mapas internacionais aparece, né, para não causar problemas, mesmo isso é bastante... enfim, rejeitado pelos argentinos. Embora nessa atual gestão isso é um pouco... Sim. Enfim, isso não está sendo defendido como em outras gerações. Ao contrário, havia passagens e citações do Milei dizendo que sim, as Falklands deviam ser mesmo inglesas. Hoje em dia esses comentários desapareceram das redes. Até porque a defesa da soberania das Malvinas é parte da Constituição, né? É um mandato constitucional na Argentina. E por fim, né, nessa polêmica, o embaixador, o embaixador britânico em Assunção, o Ramin Navai, publicou um vídeo curto, né, dele tomando algo numa caneca do Cerro Porteño. Com um mapa ao fundo, mas onde se via só o Paraguai, basicamente. Bueno, a gente atravessa a tríplice fronteira, vamos agora para o Brasil, com algumas notícias relacionadas à nossa política externa, começando pelo fato de que Lula indicou Rosa Weber para a Corte de Revisão do Mercosul. Rolou uma troca, né? Porque o Lewandowski estava nessa cadeira e ele se tornou ministro, né, da Justiça. Pro Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, ir para o STF, ocupar a cadeira que era da Rosa Weber, e aí agora a Rosa Weber foi para o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, né, que é a corte, né, jurídica do Mercosul com poder vinculante, e que inclusive tem sua sede em Assunção. Né? Eu acho que ela não vai precisar residir em Assunção, né? Apenas vai ter que ir lá quando alguns eventos específicos, mas a sede burocrática, né, onde fica lá a papelada, é em Assunção. Outra notícia,
tá? E aí depois tem é quase uma dica cultural antecipada, né? A outra notícia é que na próxima semana nós teremos a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, né, entre o dia 26 e 28 de março. Tá? Ele vai chegar em Belém, né, lembrando que Belém é a cidade que vai realizar a COP30 no Brasil, e depois ele vai passar por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, além de ser, né, a sede da cúpula do G20 esse ano, ele também vai visitar Itaguaí, né, que acho que dá para dizer que é na grande Rio de Janeiro, né, que é ali perto de Seropédica. Por que ele vai visitar Itaguaí? Né? Porque ele vai visitar o projeto ProSub, né, parte do projeto ProSub. Né? Só fui checar aqui, faz parte da região metropolitana do Rio. É parte da metropolitana. É. E durante a presença dele, nós teremos o lançamento ao mar do Toneleiro, né, que vai ser o terceiro submarino da classe Riachuelo, produzido no Brasil, que é baseado no modelo Scorpene francês. Né? A gente já falou um pouco do programa ProSub aqui no programa. Né? É o programa armamentista mais volumoso, né, da história brasileira. Né? Foi assinado durante o segundo governo Lula, né, em 2008. Com cooperação francesa, e que vai culminar no primeiro submarino nuclear brasileiro, que vai ter o reator nuclear, né, da Marinha, que é desenvolvido aqui no CETENSP, aqui na USP, porém e a tecnologia do casco vai ser francesa. E o Macron vai visitar as instalações da Marinha também. Inclusive, segundo o nosso querido Jamil Chad, a ideia é que a visita relance a parceria estratégica militar entre Brasil e França, que ficou congelada durante o governo Bolsonaro, né? Não apenas porque o governo Bolsonaro deu uma guinada incondicional nessa política externa em direção aos Estados Unidos, mas porque teve aqueles episódios ridículos, né, de quando, por exemplo, Macron falava de desmatamento, o Paulo Guedes respondia falando da esposa do Macron, né, aquelas coisas patéticas que a gente comentou na época, né. Então, e parte dessa parceria envolveria inclusive também a abertura para exportações militares do Brasil para a França. Tá? Não sei exatamente no que a França pode estar de olho. Alguns dos ouvintes podem falar, pode ser o novo cargueiro da Embraer. Isso é um pouco improvável, porque a França é parcialmente dona da Airbus. Né? A França dificilmente vai comprar um produto que, de certo modo, é até concorrente dela. Mas, enfim, o fato é, teremos o lançamento submarino, e eu aposto com vocês dois aqui R$50 que o que vai repercutir sobre esse lançamento submarino é a madrinha dele, porque quem vai bater o casco é a primeira-dama, a Janja. Isso normalmente ocorre várias vezes, tá? Não é a primeira vez que a primeira-dama bate um casco de um navio, de uma embarcação da Marinha Brasileira, porém dessa vez vai dar polêmica, porque vão dizer, porque é a Janja, porque é isso, porque é aquilo. Mas enfim, isso são outros 500. E, segundo também o nosso Jamil Chad, publicamente o assunto Mercosul vai ser evitado, né, já que a França é o grande obstáculo, né, à cooperação agrícola e ao acordo, né, entre Brasil e Mercosul pela pressão do setor agrícola francês, como a gente sempre lembra. Enfim, comentários de vocês aí sobre a visita do Macron? Sobre esse último tema, eu acho que, de fato, não tem muito clima para falar do acordo Mercosul-União Europeia hoje em dia, já que ele está moribundo, né? Ou pelo menos congelado, né? Mas acho que vai ser inevitável que o Lula fale disso com ele, porque é o principal interessado, né? Mesmo tendo batido o pé ali com relação ao anexo ambiental, né? Que a Europa devolveu ao Mercosul, e também ao fato do Mercosul ter um problema agora aí, que é a Argentina, que é um país que não está apostando muito nesse bloco, né? E para os nossos ouvintes de Brasília, ou que forem visitar Brasília, a gente faz aqui um pequeno serviço aqui de utilidade pública, que é, a partir desse final de semana, a partir desse dia 23 de março, estamos gravando na quinta-feira, dia 21 de março, o Palácio do Itamaraty vai voltar a receber as visitações cívico-educativas guiadas.
Tá? Então você entra lá no site, né, do Visite o Itamaraty para você agendar a sua visita. Elas vão ocorrer de terça a domingo, das 8h30 às 18 horas, e elas serão oferecidas em português, espanhol, francês, inglês e libras, né, a língua brasileira de sinais. Lembrando que, tá, não adianta você chegar lá e falar: oi, vim visitar aqui, cadê o Gingles? Não, você entra no site, aí você agenda, tá? Porque aí provavelmente eles vão juntar uma turma, né, para ter o guia disponível para todo mundo, enfim. Então, para você que mora em Brasília ou vai visitar Brasília, o Itamaraty vai voltar a receber visitas, que o serviço que havia sido paralisado, acho que ainda durante a pandemia, né? Lembrando que o Palácio Itamaraty é basicamente um grande museu, né? Tem obras de arte, é um palácio, né, que foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, tem obras do Burle Marx, tem Cândido Portinari, estou falando meio de cabeça agora. Enfim, e claro... É um dos mais bonitos edifícios públicos de Brasília, né, do conjunto todo. Eu gosto muito, acho muito bonito. E tem os azulejos do Atos Bulcão, né, que é bom para tirar selfie. Então, eu ia fazer a piada que assim, a brincadeira não é nem uma piada, não é uma brincadeira, é quase um rito, né? O aluno ou aluna meu que passa lá, depois posta uma foto na frente dos azulejos, né? Então, enfim, fica a sugestão de passeio. Bem, a gente cruza agora a maior fronteira terrestre do Brasil. Vamos para a Bolívia, já que tivemos nessa semana uma conferência de imprensa com o atual presidente Luiz Arce, no qual ele se referiu, né, ao encontro que ocorreu no começo do mês, em 11 de março, da nova arquitetura financeira regional na cidade de Santa Cruz de la Sierra, no qual estiveram presentes líderes políticos do grupo de Puebla, né? Entre eles o ex-presidente espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, o Alberto Fernandes, o Ernesto Samper e a vice-presidenta da Venezuela, a Delcy Rodrigues, né? E ele falou, né, que em relação ao encontro que ele teve com o grupo de Puebla, eles manifestaram sua preocupação sobre o que está ocorrendo na interna do MAS e que nós informamos de que estamos fazendo todos os esforços como governo para poder avançar em uma gestão que permita ao movimento ao socialismo gerar uma candidatura que seja aceita pela população nas eleições que ocorrerão no ano que vem, né? Também falou, né, das diferenças que ele tem com o Evo Morales, que ainda não desistiu da sua candidatura, apesar de já ter sido barrado, né, pelo Tribunal Constitucional da Bolívia. E também nessa conferência de imprensa o Lúcio Arce se referiu ao Dia do Mar, né, que é celebrado todo 23 de março na Bolívia, e ele disse que é um tema que os bolivianos nunca vão claudicar, que é o direito à saída do mar, que é irrenunciável. É impressão minha ou meio que ele, assim, essa coisa de buscar uma candidatura que seja aceita por todos, ou seja, o Lúcio Arce está abrindo mão da própria reeleição? Que ele não faz mais parte do MAS, né? Ah, sim, tem razão. Eu que viajei. Acho que ele tá tentando justamente costurar, né, uma candidatura que seja... E acho que não só a candidatura, mas sim o que é o MAS, né? Que é uma força política importantíssima, construída por eles, pelo Evo, pela sua equipe. Arce foi ministro do Evo, inclusive. Enfim, é tentar salvar esse projeto, né? Como disse o Garcia Lineira, com quem o Evo também tá brigado, mas enfim. Eu acho que essas eleições próximas vão ser bastante turbulentas se não se chegar a um acordo ali, né? Se o MAS rachar, porque hoje em dia é a principal força política da Bolívia. Da Bolívia vamos agora para o Peru, já que nesta terça-feira, dia 19, o Poder Judicial ordenou 18 meses de prisão preventiva contra o general da reserva, o Jorge Luis Yanaque Chaves, que foi chefe da 31ª Brigada de Infantaria do Exército em Huancayo.
Além dele, o Roberto Huamani Riveros, então diretor da fábrica de armas do Exército, e o suboficial técnico do Exército, o Fidel Wilder Mogrovejo Terrada. Eles estão sendo acusados de serem integrantes de uma organização criminal chamada Los Jefes, que teria desviado 6 mil galões de petróleo de uma subestação de serviço em Lima, que estava destinada para a 31ª Brigada de Infantaria. Bem, a gente vai agora para a Colômbia, já que o Gustavo Petro almeja uma constituinte devido ao veto às suas reformas. Ele, na sexta-feira, dia 15, na semana passada, falou que se as instituições que hoje temos na Colômbia não são capazes de estar à altura das reformas sociais que o povo decretou por meio de seu voto, então a Colômbia tem que ir para uma Assembleia Nacional Constituinte. Né? É a primeira vez que ele fala isso abertamente, porém tem uma coisa muito curiosa aqui nessa fala dele, né? Uma das coisas que eu acho curioso pontuar, que essa era uma acusação que ele sofria durante a campanha. Né? As pessoas falavam assim, não vota no Petro porque ele vai mudar a Constituição. Tá? Ele vai querer acabar com a Constituição. A Constituição atual da Colômbia, para constar, é de 1991. Tá? Fui conferir aqui no senhor Google. E a segunda questão... Que é do Gaviria. Governo Gaviria. E é uma Constituição muito respeitada, uma Constituição meio modelo na América Latina, porque conseguiu, naqueles... turbulentos anos 90 e violentos, né, mais violentos do que hoje até, conseguiu acordos de paz com alguns grupos que estavam fora da lei, entre eles o M19, que era aquele em que atuava o Petro. Então, quando eles fizeram a Constituinte, juntaram a Assembleia Constituinte para essa nova a Constituição vigente hoje, havia representantes do M19, do partido, do braço político do M19 na Constituinte. Então, é uma coisa um pouco contraditória, esse desejo, entre aspas, do Petro, né? Porque a organização da qual ele fez parte foi um ator importante nessa Constituinte. Agora, ela é bastante liberal, né? Enfim, foi um pouco o que colocou a Colômbia de volta no mapa econômico, enfim... Eu vejo um problema de leitura nessa declaração do Petro, que é o seguinte: as propostas dele estão barradas no Congresso, porque o Congresso hoje é dominado pela centro-direita e pela direita colombiana. No caso de um voto para uma Assembleia Constituinte, muito provavelmente a proporção dessa tal de Assembleia Constituinte seria muito similar. Sim. Né? É parecido um pouco com o que aconteceu na segunda Constituinte do Chile, né? Na verdade, né, entre o referendo e a eleição da Constituinte, principalmente no Chile, né? Você teve um ganho pela direita e o voto no executivo não é a mesma coisa que o voto no legislativo, né? É o que a gente está falando do Milei também, se a gente quiser ir para o outro lado ideológico. Não, eu acho que ele toma como exemplo também processos, né, que ocorreram nos países vizinhos, né, como o Equador, Venezuela, enfim, mais ao sul a Bolívia, mas cabe lembrar que o Correia, o Chávez, o Evo, eles gozavam de muita popularidade, o que não é o caso do Petro. Claro. Para formar essa Constituinte. Exatamente, muito bem colocado. Quando o Evo fala, vamos mudar a Constituição colombiana, e ainda tinha uma coisa que também, que isso que você destacou, se soma um pouco com o que a Silvia falou. O Evo, ele representava ali, ele representa ainda, de certo modo, uma parte da população boliviana que sempre foi historicamente excluída, né, como o primeiro líder indígena da história do país. O Petro não tem essa moral toda, digamos assim, perante o eleitorado hoje, né? Então, assim, ele venceu a eleição por executivo e foi derrotado no legislativo. Isso já é um sinal disso do que você está falando, né? De que ele não tem como falar, olha só, gente, é hora de uma nova Constituição.
ele tá meio que usando uma última cartada aqui, mas que no fim das contas, se hoje tiver uma constituinte na Colômbia, vai ser uma constituição mais conservadora do que a de 91. Sim, é um tiro no pé. Concluindo o que eu tô falando, concluindo o que eu quero dizer é isso. Sim. E é curioso isso que você falou dos lados ideológicos, né? Porque o Milei na Argentina, por conta das coisas que ele propõe terem muita dificuldade de serem aprovadas no Congresso, ele também tem tentado plantar outras alternativas, como chamar uma consulta popular, ou um plebiscito, enfim, coisas que a Constituição proíbe que sejam vinculantes se não passarem pelo Congresso, enfim. Mas ele vem ameaçando isso, né? Se o Congresso não me ajuda, eu vou direto fazer uma consulta popular. A tal da democracia direta, né? Enfim. E também na semana passada o Gustavo Petro emitiu um comunicado à imprensa, né? Na quinta-feira, dia 14 de março, enquanto nós gravávamos, de que aqui o governo não vem se aliar com um bando armado. Chame-se como chame, a ajudar a matar a gente de outro bando, ou seja, a meter-se na guerra. Uma guerra sem sentido, na minha opinião. Não, aqui o governo vem propor a paz. E ainda continuou, né, que aqui as alianças entre os grupos armados não funcionam se não é para fazer a paz. As alianças entre os grupos armados ou as guerras entre os grupos armados apenas com a guerra já não servem à população. O que leva, né, à próxima notícia de que a Colômbia suspendeu o acordo de cessar-fogo. Essa é uma notícia em que o governo colombiano anunciou que suspendeu o acordo de cessar-fogo com o Estado-Maior Central. Parece nome de instituição do Exército, mas é um grupo, é um dos dissidentes das Farc, né, que opera em 3 departamentos, né, que seriam análogos aos estados colombianos, de Nariño, Cauca e Vale do Cauca. Né? Vale do Cauca, por exemplo, onde está localizada a Cali. E foi um decreto do governo Petro no último domingo, dia 17, citando a violação do cessar-fogo pelo grupo nessas regiões, tá? Incluindo o sequestro de um rapaz menor de idade indígena no município de Toribio, que fica em Cauca. E uma mulher indígena do mesmo departamento foi baleada e morta. É interessante você ter levantado a questão de Cali, porque foi ali que foram os últimos protestos, né, indígenas, populares, da população afro. É uma região complicada, assim, né? E eu acho que o Petro não está sabendo levar essas negociações de paz, assim, pelo que eu entendo, e comparando com a época do Romanel Santos, né, que não conseguiu aprovar via plebiscito, mas acabou aprovando via Congresso o acordo de paz com as Farc. Mas eu via no Santos uma habilidade mesmo política para conversar tanto com a guerrilha, com o Maduro. Ele disse que queria ser o melhor amigo da Venezuela de Maduro, para favorecer o acordo de paz. E o Petro ele é muito dogmático, né? E não tem um jogo de cintura, não tem habilidade política para conversar com os diversos atores dessas guerrilhas, que são mais complicadas do que as Farc originais, né? O Estado-Maior justamente foi dissidência por não concordar com alguns aspectos do acordo, e o ELN, enfim, se recusa de deixar de sequestrar, deixar de cometer delitos de lesa humanidade até, por conta do seu autofinanciamento. Bem, da Colômbia vamos para a Venezuela, onde o governo Maduro mandou prender mais 9 opositores. Isso, 9 pessoas, 9 aliados, pessoas que trabalham, inclusive no núcleo da Maria Corina Machado, justamente, né? Henri Alviares,
que era o coordenador nacional da campanha, Dinora Hernández, coordenadora política, e a chefe de campanha, a Magali Meda. Foram 3 dos nomes detidos, citados num tweet pela própria Marina Corina Machado, inclusive. Ela disse que o regime Maduro lança brutal repressão contra minhas equipes de campanha e essas ações covardes têm como objetivo fechar o caminho da Venezuela em direção à mudança e à liberdade em paz e democracia. O Alviares, ele já tinha tido um mandado de prisão emitido contra ele em dezembro e esse mandado de prisão foi retirado como parte daquele acordo de troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela, né, que a gente repercutiu no primeiro programa do ano, inclusive. Né? Então, isso também é algo interessante de ficar de olho, né, que além das prisões dessas pessoas, né, que elas foram presas por ações desestabilizadoras para gerar violência devido ao fato de que, como a Maria Corina Machado está inabilitada, ela não deveria estar realizando uma campanha. É mais ou menos essa a argumentação. Só que o que eu queria destacar, antes dos comentários da Silva e do Matias, é se esse mandado de prisão anterior foi parte de um acordo com os Estados Unidos, então agora, né, os Estados Unidos podem alegar também um rompimento do acordo e voltarem atrás em algumas daquelas sanções que foram suspensas, ou tentar reimpor novas sanções em outros setores da economia. Enfim, também tem esse componente internacional, essas prisões. O acordo de Barbados, né, foi basicamente jogado no lixo nas últimas semanas, meses, em que o Maduro apertou a repressão dos seus opositores, inclusive prendeu uma líder de direitos humanos muito famosa. A prisão dessa Dinora Hernández, uma coordenadora política da equipe da Maria Corina, foi filmada e foi de uma agressividade enorme. Tiraram ela de dentro de um carro e levaram embora. E a Maria Corina está fazendo muito barulho esses dias e tem uma razão para isso, é que essa semana, a semana que entra, é a semana de inscrições. A semana de agora até a semana que vem vai ser a semana de inscrições da oposição, porque a situação já tem um candidato que é o próprio Maduro, né? E agora faz umas 2 horas mais ou menos a Corina estava dizendo que os documentos que ela tem para se inscrever como candidata não são os que são os requisitos exigidos agora pelo CNE, ou seja, ela vai ter muita dificuldade de se candidatar mesmo. Bem, a gente segue na Bacia do Caribe, vamos agora para o Haiti, onde a polícia local atacou um reduto de lideranças das gangues. Isso, essa notícia é do fim de semana passado, né? A Polícia Nacional do Haiti realizou uma operação, né, em algumas áreas controladas pelo G9, né, a coalizão de gangues lideradas pelo Jimmy Cherizier, o Barbecue, né, lembrando que as gangues controlam basicamente 90% da capital, quase 90% da capital, e muito provavelmente, como represália a essa operação, nós tivemos tanto um ataque a Pétionville. Pétionville é uma região, é a região mais rica da capital, é onde ficam as embaixadas, as residências de diplomatas, é onde, se alguém, sei lá, alguém de um banco vai visitar o Haiti, é uma região que fica, que não é considerada uma região, entre aspas, blindada, tá? E 14 pessoas foram mortas nessa região, tá? 14 pessoas haitianas, tá? Porém, acaba sendo um recado, né, do tipo, olha só, né, se a gente quiser atacar uma embaixada, se a gente quiser atacar a residência de um embaixador, a gente pode conseguir. Também tivemos, nessa terça-feira, dia 19, um ataque ao Banco da República do Haiti, que é o Banco Central haitiano, tá? E as forças da polícia repeliram esse ataque, essa tentativa de saque, de assalto do Banco Central.
Também essa semana, os Estados Unidos afirmaram que vão começar a retirar todos os seus cidadãos do país, tá? Um voo a partir de Cap-Haïtien, já que o aeroporto da capital Porto Príncipe está fechado para grandes voos. Apenas helicópteros militares estão operando na capital. Tá? E, finalmente, o jornal Miami Herald, tá? E aí, assim, é interessante citar a fonte dessa notícia, né? A gente sempre dá as fontes do que a gente repercute aqui, né? Mas o Miami Herald é um jornal muito ligado às comunidades latino-caribenhas da Flórida. Tá? É um jornal justamente ligado também à comunidade haitiana da Flórida. Inclusive, recomendo aqui o trabalho da jornalista Jaqueline Charles, que é uma repórter, né, de origem haitiana e que escreve, né, sobre o país caribenho em língua inglesa. E, segundo ela, no Miami Herald, já teria sido formado, né, o Conselho Presidencial Transitório, tá, que vai assumir a governança do Haiti, né, lembrando, o Ariel Henry, o primeiro-ministro, já renunciou, ele vai transmitir, né, o cargo para esse Conselho Transitório, né, que vai ser organizado, vai ser apoiado, né, talvez acho que é a melhor palavra, pela CARICOM, e, segundo ela, 8 nomes, né, já foram propostos, já foram colocados, né, nesse conselho, e agora está se debatendo se o conselho seria formado por 7 ou 9 pessoas. Tá? Se for 7, alguém vai rodar. Se for 9, alguém vai ser adicionado. Segundo a matéria, a Mia Mottley, de Barbados, né, que, né, assumiu o país, que é de esquerda, que assumiu o país quando Barbados virou uma república, né, ela quer que o conselho seja de 9 pessoas com poder de voto, mais um componente consultivo, incluindo representação da CARICOM. Tá? Então, repito, segundo o Miami Herald, nós já temos, então, a composição do Conselho de Transição do Haiti, nessa composição original de 7 pessoas, porém tem agora essa proposta para virar 9 com poder de voto e mais algumas presenças consultivas, incluindo um representante permanente da CARICOM nesse período de transição. Ou seja, seria um conselho não só de haitianos, com a participação dos outros países da os região. Com poder de voto seriam todos haitianos. Uhum. Bem, de uma ilha para outra, vamos agora para Cuba, fechando esse bloco, já que manifestantes protestaram contra os apagões. Nós tivemos um protesto domingo, dia 17, em Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país, protestando contra os apagões que estão ocorrendo na ilha. E aí a gente resgata, inclusive, né, um programa que nós gravamos em julho de 2021, nosso programa 261, que a capa dele foi justamente um mapa em que estão Cuba e Haiti, porque Cuba e Haiti foram dos assuntos principais. Né? Era quando nós estávamos tendo muitos protestos em Cuba, ligados inclusive à pandemia. Né? A pandemia que praticamente acabou com o turismo em Cuba naquele período, e a economia cubana precisa muito do turismo. E por que eu resgato esse programa? Para lembrar para os nossos ouvintes que boa parte da energia gerada em Cuba é gerada a partir de combustível importado. E, atualmente, Cuba está passando por uma escassez de combustível. Por quê? Primeiro, né, historicamente, algumas opções não são possíveis para Cuba devido ao embargo dos Estados Unidos. Lembrando que o próprio embargo começa ligado ao fato do refino de petróleo soviético em Cuba. Né? O embargo não, né? A crise de 61, especialmente, que ganha força, peço desculpa. Mas o embargo está ligado a essa questão do combustível.
Então, algumas opções não são viáveis. Segundo, as opções que normalmente exportavam petróleo para Cuba, hoje também estão em crise, como a Venezuela. Justamente. Né? E terceiro, né, o petróleo está com preço, né, o preço do petróleo subiu muito nos últimos tempos, depois caiu, mas enfim, o preço do petróleo anda numa alta histórica devido à guerra na Ucrânia, fechamento do canal de Suez devido à pirataria no Golfo de Aden e as ações dos Houthis no contexto, né, da guerra em Israel. Então, é uma soma de vários fatores e principalmente ligados à dependência externa de combustível em Cuba para geração de energia. E aí, né, a geração de energia está ligada a todo o resto da economia. Né? Você vai ter inflação, você vai ter problemas de distribuição. Então, o primeiro dominó, né, dessa cadeia acaba sendo a dependência de combustível externo para a geração de energia elétrica. Tá? E aproveitando que são três residentes de São Paulo, né? A Silvia ela é meio a meio, né? Ela é meio nossa, meio portenha. Mas a Enel não tem essa desculpa, dona Enel. Vocês não têm essa desculpa sobre o centro de São Paulo, tá? A Enel não pode falar, tem um embargo, ou Venezuela está em crise. Vocês não têm essa desculpa, tá? A gente tem Itaipu aqui do lado e vocês não conseguem distribuir essa porcaria direito, tá? Porque não é problema de geração, é problema de distribuição. O problema de manutenção. Também. E só comentando um pouco mais das manifestações, vale lembrar que qualquer manifestação em Cuba é algo muito ousado e tem um custo muito alto para quem embarca nessas manifestações, né? Porque a repressão é enorme, como a gente viu em julho de 2021. Acho que desde então não houve mais, né? Houve uma tentativa de fazer uma nova manifestação, também por conta de desabastecimento, repressão, etc. E as forças de segurança do governo praticamente impediram, sufocaram essa manifestação. Então, esses que saíram às ruas em Santiago de Cuba e em outras cidades são pessoas bastante insatisfeitas e corajosas. Bueno, Silvia, agora a gente deixa o espaço para você fazer a sua indicação cultural. Muito bem, eu tinha pensado numa, mas aí a gente conversando sobre o Paraguai, sobre o tempo em que o Paraguai era parte das províncias do Rio da Prata, eu me lembrei de um livro muito interessante que virou filme também, que é o Zama, do escritor argentino Antônio Di Benedetto, um escritor de Mendoza que foi perseguido durante a ditadura militar. Nesse livro ele conta uma história que se passa no período colonial e é sobre um diplomata que está servindo a coroa espanhola num lugar afastado de tudo que é no Paraguai, e ele está pedindo enlouquecidamente uma transferência para a cidade de Buenos Aires. Enfim, e o livro todo é muito interessante, porque é ele vivendo num lugar que para ele era muito selvagem, fazendo reflexões muito interessantes. O livro é do Antônio Di Benedetto, foi lançado no Brasil aqui pela editora Globo.